Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Jovem é morto a bala em São Lourenço da Mata. Lavador de carros assassinados a tiros em Águas Compridas. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 desta sexta-feira, 19 de novembro de 2021. Eliel Alves. A liberdade com responsabilidade e credibilidade. Nas últimas 24 horas no estado foram registrados 4 assassinatos, 2 crimes ocorreram no interior e 2 no Grande Recife. E este ano em Pernambuco já foram registrados 2.836 assassinatos, sendo 1.505 no interior e 1.331 no Grande Recife. Homens armados foram presos em uma Kombi de transporte alternativo em Paulista. Segundo a polícia, eles iriam matar um adolescente que estava no veículo com eles por causa de dívida. A repórter Cíntia Ferreira tem as informações. Policiais militares do 17º Batalhão receberam a informação de que homens armados em uma Kombi de transporte alternativo iriam realizar um homicídio. O veículo foi interceptado no bairro de Jardim Paulista Baixo. Segundo a polícia, tiros foram disparados contra a guarnição, que revidou. 3 homens adultos de 46, 28 e 25 anos de idade foram presos. Um adolescente de 16 anos, que também estava dentro do veículo, foi apreendido. O mais velho, que estava com uma tornozeleira eletrônica, foi baleado de raspão na nuca. Ele foi socorrido para o Hospital Miguel Arraes, depois transferido para o Hospital da Restauração, mas recebeu alta rapidamente. Todos eles foram trazidos para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP. Cíntia Ferreira para a Rádio Jornal, Rádio Notícia. Com o grupo, a polícia encontrou uma pistola, um revólver e 2 simulacros de arma. O delegado José Luzia, que está à frente do caso, afirmou que a Kombi tinha sido alugada por um dos suspeitos que deveria estar em prisão domiciliar. O dono da Kombi, ele alugou, né, justamente para esse rapaz que levou o disparo. E ele não sabia, segundo informações que chegou para a gente, ele não sabia de que ele fazia coisas erradas, e sim acreditava que ele utilizava a Kombi para a lotação, né, para corrida, passageiros. Um homem morreu e um adolescente ficou ferido depois de serem torturados e baleados na zona norte do Recife. As informações com a repórter Cíntia Ferreira. Segundo a Polícia Civil, as vítimas estavam em uma mata na comunidade Bola na Rede, no bairro da Guabiraba, retirando madeira no local para construir uma cerca. Após o serviço, os 2 voltaram para suas casas. O problema é que a área onde eles estavam trabalhando era utilizada por traficantes como esconderijo de drogas. E ainda de acordo com a polícia, os criminosos teriam deduzido que os 2 estariam roubando os entorpecentes. Os 2 rapazes foram arrastados de casa por 4 homens armados. Tanto o autônomo de 27 anos quanto o adolescente de 16 foram levados para um terreno baldio da comunidade, onde foram torturados e, em seguida, baleados. O adolescente de 16 anos teria se fingido de morto. Só assim ele conseguiu se socorrer e também levar o amigo ao hospital. Os 2 foram levados para o Hospital Miguel Arraes, em Paulista. O jovem de 27 anos, que levou um tiro no pescoço, não resistiu. Parentes do jovem de 27 anos estiveram no IML. Com muito medo, não quiseram gravar entrevista, mas disseram que o rapaz não tinha nenhum envolvimento com o tráfico de drogas. O adolescente foi transferido para o Hospital da Restauração em estado grave. Para a polícia, a princípio, os criminosos balearam as vítimas por engano. Cíntia Ferreira para a Rádio Jornal, Rádio Notícia. Eliel Alves. A liberdade com responsabilidade e credibilidade. Um carro sondeiro de placa PEB 8G01 foi encontrado queimado numa estrada que dá acesso ao sítio Lagoa do Paulista, a cerca de 500 metros da BR-104 em Caruaru. Dentro do veículo tinha um corpo carbonizado. Este veículo pertence a um ex-presidiário que mora aqui no Recife, no bairro de Boa Viagem. O corpo foi trazido aqui para Recife, para o IML, e o caso segue sendo investigado.
Encontrado ontem o corpo da mulher Givaneide Alves Ferreira, de 32 anos, que estava desaparecida desde a última terça-feira. O cadáver estava em uma cova rasa, em um matagal, no residencial Viana e Moura, em Garanhuns, no Agreste do Estado. A polícia segue investigando o caso. Caminhoneiros são autuados por transportar milho sem nota fiscal em Paranatama, no Agreste do Estado. A carga de 54 toneladas, que era transportada em 2 caminhões por um idoso de 66 anos e o filho dele de 45, estava sendo levada para o município de Lajedo, também no Agreste. Os dois afirmaram aos agentes da PRF que não possuíam nota fiscal do produto. Por isso, os veículos foram retidos e levados para o pátio da Secretaria da Fazenda do Estado até a carga ser regularizada. PM recupera caminhão roubado em Ponte dos Carvalhos, no Cabo de Santo Agostinho. Policiais receberam a informação do crime e montaram um bloqueio na BR-101. Ao perceber a movimentação, os 2 homens que estavam no veículo, que estava carregado de refrigerantes e eletrodomésticos, decidiram ignorar a voz de parada e partiram em fuga, dando início a uma perseguição. Metros à frente, os suspeitos decidiram pular do caminhão e em movimento, mas foram alcançados e presos. Os 2 homens e o caminhão foram levados para a delegacia da cidade. 2 homens são presos suspeitos de roubar fios em Olinda. Policiais faziam rondas nas imediações do bairro do Carmo quando perceberam dupla em atitude suspeita. Ao abordar os 2, os PMs encontraram vários metros de fios furtados. Os 2 homens e o material apreendido foram levados para a central de plantões da capital. Homem reage a assalto em Surubim, no Agreste do Estado. Os suspeitos se aproximaram do caminhão e anunciaram um assalto. A vítima, que estava dentro do caminhão, estava armada e reagiu. Um dos suspeitos foi baleado, mas conseguiu fugir entrando em um carro dirigido pelo comparsa. O caso foi registrado na delegacia de Surubim. O suspeito baleado deu entrada no Hospital Regional do Agreste, onde está sendo custodiado. Denúncia de maus tratos a um idoso de 80 anos em Caruaru. De acordo com a polícia, a filha e o genro da vítima são suspeitos de manter o idoso em cárcere privado. Na casa onde ele foi encontrado, só havia um lençol sujo e restos de comida. Ainda segundo a polícia, os documentos e o cartão do aposentado da vítima estariam sendo retidos pelos suspeitos. O caso está sendo investigado pela delegacia da cidade. Polícia troca tiros com assaltantes em Caruaru, no Agreste do Estado. A dupla estava em um carro que havia sido roubado minutos antes de um sulanqueiro no bairro de Indianópolis. Durante o tiroteio, um dos suspeitos foi baleado. Os 2 conseguiram fugir. O carro foi recuperado pela polícia. Dentro dele foi encontrado um revólver com munições deflagradas. O caso está sendo investigado pela polícia. Agradecendo a turma que está ligada com a gente aqui na Jornal. Na delegacia do Vasco da Gama, os tiras lá, os comissários, estão ouvindo a gente. Ivanildo, Zé Carlos, Adinaldo e também Matias, é o conhecido Índio do Cavaco. Estão todos lá na delegacia do Vasco da Gama. Laiana da Esmaltaria, no Janguem Paulista. A dupla Caju e Castanha, essa dupla inclusive, que hoje vai estar no programa Movimento Cultural com Marcelo Araújo, logo mais às 9 horas da noite. O Tenente Williams da América está ouvindo a gente. Marcos da Galinha, no Zumbi. Ele é presidente das Catraias dos Estados Unidos, em Pau Amarelo Paulista, amigo de Paulo Dias e Gláubia da Lanchonete e Mercearia. Os papiloscopistas da Delegacia de Paulista, Almério e Dijaí. Em Água Fria, o segurança Fausto, a filha dele, Maiara, e as netas Laís e Cecília. E o genro de Fausto, o sargento PM Rosendo. Marinaldo do Lanche está lá em Casa Amarela. E Novinho Amolador, na Rua do Cartório, também em Casa Amarela. No Pina, estão ligados com a gente Dona Nadinha e os filhos Flávio, Felipe e Nina. Morreu no Hospital Dom Moura, em Garanhuns, no Agreste do Estado, o açougueiro José Ferreira dos Santos, 48 anos de idade, que havia sido atropelado por um veículo não identificado. Daniela Batista Matias, de 30 anos de idade, foi agredida com golpes de punhal na Rua Padre Cícero, em Itaíba, pelo ex-companheiro dela,
Henrique Alves Pereira da Silva, de 20 anos de idade, estava em casa bêbado, chegou embriagado e foi durante uma crise de ciúmes por causa das mensagens que ele viu no celular dela. Atingida no tórax, a mulher foi levada para o hospital local e em seguida removida para o Hospital Regional Dom Moura, lá mesmo em Garanhuns. Os 3 filhos menores do casal presenciaram a agressão. Ele foi preso em flagrante por policiais militares e autuado na delegacia local. O usuário de drogas Esdras Vanderlei da Silva, de 20 anos de idade, foi baleado pertinho da caixa d'água no Alto da Bela Vista, em Igaraçu, pelos elementos Beg e Vitório, que estão sendo procurados pela polícia. A vítima foi socorrida na unidade de pronto atendimento, a UPA de Igaraçu. Policiais militares prenderam um casal que estaria traficando drogas no Sítio da Saudade, no Engenho Rosário, no Cabo de Santo Agostinho. Aleph Júnior Vicente de Paula e Maria Gisele e Gonçalo Doó. Com eles foram apreendidos celulares e drogas e 12 pedras de crack. Jefferson da Silva Barbosa, de 24 anos de idade, e João Martins da Silva, 57 anos, foram baleados no Alto da Manguba, pertinho da Caixa d'Água, no bairro de Caixa d'Água, em Olinda, por 2 elementos que estavam encapuzados. Jefferson foi o alvo, levou 8 tiros. João Batista foi atingido na mão e os 2 foram socorridos na emergência do Hospital da Restauração. E agora vamos falar dos aniversariantes de hoje, sexta-feira, final de semana. Alice do Açougue, de Sandro do Miúdo, no Mercado Público de Camaragibe. A Alice está aniversariando. Cleonice, que mora em Itu, no estado de São Paulo, está aniversariando. Ela é cunhada de José Casimiro, irmão de Cal Mecânico, da Destilaria do Cabo. Paloma é esposa de Tarcísio, filho de Rona do Buriti. Os filhos de Paloma, Theo Marques, e as gêmeas Mariana e Maria Júlia. A família vai ter bolo, refrigerante lá para toda a família, mas só que o Rona pega um negocinho mais quente. O sargento PM Clerivaldo do BPRV está aniversariando. A esposa dele é Carminha do Corado 1 e Mônica do Almoço. Agora os aniversariantes da MERP PMBM, cujo presidente é o Tenente Lupércio Nunes. Os sargentos José Orley Andrade Silva e Juarez Gomes da Silva. O cabo Moacir Evangelista Silva e a pensionista Neuza Carlos Silva Monteiro. Você sintoniza Eliel Alves. A liberdade com responsabilidade e credibilidade. A Associação dos Militares Estaduais da Reserva Remunerada, Reformados e Pensionistas, PMBM de Pernambuco, oferece a todos os associados dentista, assistências médicas, convênios na área de saúde, óculos de grau, declaração de imposto de renda, exame psicológico para porte de arma, além do departamento jurídico atuando em várias causas. Agora, abriu uma casa de apoio na Praça do Derby para todos os sócios, dependentes e pensionistas do interior. A MERP tem uma sucursal na cidade de Caruaru e representantes nas cidades de Palmares, Petrolina, Oricuri, Salgueiro, Serra Talhada, Arco Verde, Surubim e também Timbaúba. É mais uma vitória dos sócios da MERP, que a cada dia investe o dinheiro das mensalidades e benefícios dos associados. É mais uma vitória. Seja você mais um sócio. Presidente Tenente Lupércio Nunes. Trabalho, dignidade e credibilidade. Estão de plantão na portaria da Emergência Geral do HR. As recepcionistas Martinelli de Passarinho, Raíssa Janaína Ramos, Aleandra Tatiane Tati no Engenho Maranguape, Andréa Marinho de Dois Unidos, Clécia filha de Cátia, neta de Dona Lúcia, Janaína Otília, esposa de Wilda Bonometério, e Eliane, filha de Nego, e Geni de Nova Descoberta. Os maqueiros de plantão, Silvano, Ricardo, André Eduardo, Pablo, Washington, Bag, Índio, Brasil, Tiago e também Vavá do Miúdo. E a gente agradece aos nossos irmãozinhos operadores, estão sempre com a gente trabalhando aqui. Erivelton, Edilson Lima, Big Alves, Aldo Leite, Emílio Bezerra, Popular Guga, Sandro Garridos, Carlos Santos, que mora no Janga, Guto César do Pedro da Casa Amarela e o nosso Avanildo não, tá de férias. E o nosso Evandro Chaves, o nosso Chaveirinho, que está comandando aqui o Bandeira 2 e daqui a pouquinho vai emendar com a primeira página e a Super Manhã, você sabendo de tudo, comando geral fim de semana, com Geraldo Freire, o comunicador da maioria. Marginais tomaram de assalto no bairro Eucalipto, em Pesqueira, uma moto Bronze vermelha de placa QYR 0B65. A vítima também perdeu o celular e R$220. A polícia está investigando o caso.
No bairro do Vavá, em Bom Conselho, a polícia prendeu um elemento que agrediu com a bofetada a própria mãe. Mário Edson de Lima Santos, ele foi encaminhado à delegacia local, onde foi autuado em flagrante. 2 elementos armados assaltaram um motoqueiro no bairro do Branco, em Belo Jardim, no Agreste do Estado, e roubaram a moto da vítima, uma CG 150 preta de placa KJQ 2447. Bruno Andrade Barreto Macedo, de 21 anos de idade, residente na rua Santa Rita, em Alberto Maia, Camaragibe. Ele foi alvejado por disparos de arma de fogo por elementos desconhecidos e socorrido na emergência do Hospital da Restauração. Tamires Vitória Lourenço de Mendonça, que mora na comunidade do Detran, foi atropelada por um veículo não identificado, ficou bastante machucada e foi socorrida na emergência do HR. Lucas Antônio da Silva, de 23 anos, residente no sítio Três Paus, zona rural de Carpina, foi socorrido na emergência do Hospital da Restauração, bastante machucado, vítima de um acidente de motocicleta. Ivini Roosevelt da Silva, de 32 anos, residente na Rua do Cajueiro, em Itapsuma. Ele pedalava a bicicleta e foi atropelado por uma moto, ficou bastante machucado e foi socorrido na emergência do Hospital da Restauração. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Jovem é morto a bala em São Lourenço da Mata. Rafael Gomes da Silva, um jovem de residência não informada, ele foi assassinado com disparo de arma de fogo na rua Funilândia, bairro Essina Lapenda, em São Lourenço da Mata, crime de autoria e motivos desconhecidos. O corpo de Rafael Gomes da Silva foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal, depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. E atenção! Lavador de carros assassinado a tiros em Águas Compridas. O lavador de carros Rafael Gomes da Costa, com 27 anos de idade, conhecido por Rafa, residente na Travessa Castro Alves, em Águas Compridas, Olinda. Ele foi assassinado com vários disparos de arma de fogo ontem por volta das 7h20 da noite, na segunda travessa da rua Castro Alves, no Alto da Conquista, lá em Águas Compridas. Crime praticado por elementos desconhecidos. De acordo com informações, ele, o Rafa, ele seria usuário de drogas e já havia sido preso pelo roubo de uma moto. Ele tinha furtado a moto que o cara tinha roubado. O cara roubou a moto e ele, ladrão roubando de ladrão. Aí ele foi e furtou essa moto. O cara queria o dinheiro da moto, ou se não, o veículo de volta. Como nada disso aconteceu, ele, Rafael Gomes da Costa, o Rafa, acabou sendo assassinado e o corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade, continua de plantão aqui na sua Rádio Jornal Rádio Forte FM 90.3.